18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6:02, boa noite pra você em 100,7, sempre na sintonia certa. Nós vamos juntos até às 7 da noite. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Karime. E muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. É isso mesmo, e contando sempre com a sua elegante participação aqui no 18 horas, querido ouvinte, participe conosco, 994887592, valendo, hein? Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Boa. Manda sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas news. Mix. Giro inicial no trânsito de Manaus, Karime Leão, é agora, hein? Agora vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime, Carlão, boa noite aos ouvintes, aqui da 100.7, Avenida Humberto Calderaro, carregada, desde as proximidades do Shopping Manauara. O trânsito segue lento em direção também à Bola do Mindu, e para quem vai acessar já a Maneca Marques, a situação é mais tranquila. Na Maripiranga, sentido centro-bairro, o fluxo tem boa fluidez, mas isso é até a Bola do Eldorado, porque a partir daí o trânsito fica carregado com vários pontos de lentidão. Daqui a pouco a gente tem mais informações. Muito obrigada, André Meirelles. Agora 6:03 em Manaus. 18 horas. Agora vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Polo de ar-condicionado da Zona Franca de Manaus busca em Brasília ajuda para evitar crise. Pesquisa revela aumento da aprovação do governo Lula depois de elogio do presidente americano na conferência da ONU. Em Quari, o homem é preso acusado de usar o jogo Free Fire para atrair e buscar de jovens e abusar de jovens. Ministério Público recorre da absolvição dos acusados do assassinato da PM Deusiane da Silva Pinheiro. Para 6:04, você no melhor Mix do Brasil. Nós vamos juntos até às 7 com esses e outros assuntos, conferindo os destaques desta quarta-feira, 1º de outubro de 2025. Está no ar mais uma edição do programa 18 horas para você. Aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha lá, começando às 18 horas de hoje com um alerta na economia do Amazonas, hein? É o seguinte, o polo de ar-condicionado aqui da Zona Franca de Manaus, que é o segundo maior do mundo, busca uma saída para uma possível crise na produção por causa da falta de compressores, Karime. Então, Carlão, o que acontece? Existe uma exigência aí do tal processo produtivo básico que obriga a compra de peças fabricadas aqui no Brasil, e isso acabou virando um gargalo, já que a única fornecedora nacional não consegue atender a demanda do mercado. Olha só, a situação já causa inclusive atrasos, paralisações, suspensão de contratações e até demissões nas fábricas instaladas em Manaus. Detalhes, são 18 fábricas aqui na Zona Franca de Manaus. A preocupação, Carlão, levou a Federação das Indústrias aqui do Amazonas até Brasília. Os empresários reuniram com a Eletros e com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O repórter Kennedson Paz está acompanhando esse assunto e conversa ao vivo agora com a gente no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Então, essa reunião foi para tentar uma solução imediata, né? E tentar que a produção da Zona Franca não seja comprometida, não é isso, Kennedson? Exatamente, Karime. Muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. De fato, o polo industrial ali, o polo de ar-condicionado da nossa Zona Franca de Manaus vive nessa situação crítica, e exatamente essa conversa é para tentar chegar no meio termo, porque existe essa exigência que é chamado PPB, que é o processo produtivo básico, que ele exige pelo menos 12% dos aparelhos eles usem compressores nacional, mas essa única fábrica, esse único fabricante do país, ela não consegue atender toda a demanda do Brasil, e aí com isso fica naquela situação, porque eles precisam de uma alta demanda para esse período e eles não conseguem entregar no tempo correto, e aí com isso as empresas acabam paralisando as operações. Mas antes de falar sobre essa paralisação das operações, de demissões, também esse processo de suspensão de contratações, a gente vai ouvir agora primeiro o presidente da Eletros, que é o seu José Jorge Nascimento Júnior, ele que fala pra gente como está esse cenário nesse polo de ar-condicionado. Vamos ouvi-lo. O setor
de ar-condicionado instalado na Zona Franca de Manaus é o segundo maior polo produtor de ar-condicionado do mundo. Nós ficamos atrás somente da China. São 15 mil empregos gerados. Hoje o setor representa quase 10% de todo o faturamento da Zona Franca de Manaus, ou seja, é um setor relevante para a cidade de Manaus, para o estado do Amazonas, para o Brasil, e tem uma representatividade também muito grande no mercado global. Ocorre que a política industrial estabelecida pelo governo federal obriga que os fabricantes de ar-condicionado adquiram compressores fabricados no Brasil. E nós temos uma única fábrica de compressores instalada no Brasil e ela não consegue atender a necessidade de todo o mercado. E algumas empresas fabricantes de ar-condicionado estão sem receber esses compressores. Ocorre que essa mesma política industrial, ela define que as empresas que não cumprirem as regras estabelecidas, elas descumprem o processo produtivo básico e tem algumas punições muito severas. E o setor de ar-condicionado se vê numa situação extremamente complicada e não estamos conseguindo cumprir essa regra específica da aquisição de compressores porque a única fabricante de compressores não tem condições de entregar a quantidade de produtos que o mercado necessita. E essa é uma situação que nós levamos ao governo federal com muita preocupação para que a política industrial, para que as regras fossem mudadas. Exatamente, por isso que a Federação das Indústrias do Amazonas teve essa reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para poder falar sobre essa situação e tentar ali uma flexibilização para poder a empresa voltar a produzir. Lembrando que a gente está num período já praticamente Natal, muita gente já falando de Natal, exato, Black Friday, né? Pro fim do ano, todo mundo espera tem Black até Friday. Panetone no mercado. É exatamente isso, Carlão. E aí a gente está falando de um setor que emprega, como o próprio presidente falou, mais de 15 mil pessoas, representa quase 10% do faturamento do polo industrial de Manaus, mas segundo as indústrias, essas regras do PPB, se elas não forem ali revistas, que é algo que eles estão lutando desde o período de março deste ano, o risco é de fato paralisação total dessas operações e até a saída de empresa aqui do Brasil devido a essa dificuldade, porque se não existe essa possibilidade de comprar o produto, e aí fica inviável manter as operações com alto custo, e aí acabam sendo prejudicados. A gente vai ouvir agora essa segunda fala do presidente José Jorge Nascimento Júnior, ele que fala pra gente sobre essas consequências, como que as empresas têm reagido nesse momento devido a essa condição. Vamos ouvir novamente. A gente acredita sim que o Ministério da Indústria deve tomar uma decisão nas próximas semanas, mas enquanto isso não acontece, seguimos com instabilidade, insegurança e imprevisibilidade que faz com que o ambiente de negócio fique muito inseguro. Faz com que de cara as empresas não contratem mais pessoas. Nós estamos em uma situação onde a sazonalidade da produção do ar-condicionado é agora, no segundo semestre do ano. Então, geralmente, essa época, as empresas que têm produtos que são muito procurados pelos consumidores, elas acabam contratando, e no caso do ar-condicionado, infelizmente as contratações estão todas suspensas porque nós tivemos que reduzir a produção para poder nos confortarmos com a capacidade produtiva desse fabricante de compressor, o que é um absurdo, né? E algumas empresas também estão com muita dificuldade de cumprir seus contratos. Infelizmente, é muita dificuldade para cumprir os contratos, Karim. Ele fala em relação ao comércio, por exemplo, o setor de empreendedorismo aqui no estado do Amazonas. Eles precisam comprar produtos, eles pagam por eles, só que a empresa não consegue entregar no prazo previsto porque não tem compressores, não tem ar-condicionados prontos. E aí, de fato, esse problema ele foi reconhecido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele reconheceu a gravidade desse problema e se comprometeu em avaliar essa questão com urgência para poder dar um apoio, um suporte maior a essas empresas, essas indústrias, né, Karine? Com urgência mesmo, gente. Estamos no fim do ano, outubro, as vendas são aquecidas e a gente está com risco desses empregados, essas pessoas que trabalham nessas 18 fábricas de ar-condicionados aqui, instaladas aqui na Zona Franca de Manaus, de repente ter um péssimo Natal, um péssimo fim de ano, fora o que acarreta para toda a economia nacional, não é? Exatamente, representa 10% do PIB, então de fato é um valor
valor muito grande, né? É um valor muito grande que vai deixar de circular também aqui no estado do Amazonas. Muito obrigada pela apuração, pelas informações, Kennethson Paz. Para 6h11, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. A Defensoria Pública do Amazonas e o Ministério Público do Estado protocolaram uma petição na Justiça pedindo a adequação da sentença que determina a retirada dos flutuantes do rio Tarumançu em Manaus, Karime. Olha esse tema. Então, Carlão, tema complicado, a gente já fala sobre o assunto antigo, acho que desde 2001, eu acho que já vem se arrastando isso. Segundo esse documento, Carlão, além da proteção ambiental, é preciso levar em conta os direitos humanos das famílias que vivem na região, muitas delas dependendo aí dos flutuantes para moradia, trabalho e sobrevivência. A petição defende uma solução gradual e menos impactante. Essa discussão, Karime, ouvintes, ganha ainda mais peso porque a ordem judicial prevê multas e também a retirada imediata, o que pode agravar a situação social de centenas de pessoas. Mas quem vai explicar pra gente direitinho o que está acontecendo e essa nova medida é a repórter Nathalie Moraes, que está acompanhando o assunto. Nathalie, então, explica pra gente o que é essa petição aí, o que ela altera na prática. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, na prática, o Ministério Público do Amazonas, depois de se reunir ali com a Defensoria Pública e avaliar todas as possibilidades possíveis para que não haja tantos danos para os moradores e que haja mais prejuízos ainda para o meio ambiente, solicitaram aí que seja feita essa remoção, mas de forma gradual e organizada dos flutuantes, principalmente, né? A gente sabe, não é todo mundo, mas existem flutuantes que estão instalados de forma irregular ali, né? Tem gente ganhando dinheiro de forma que não vou dizer desonesta, mas tem gente ganhando dinheiro sem ter com a documentação regularizada ali dentro, em cima das águas do rio Tarumançu. E aí, eles prometem também intensificar as medidas de fiscalização e controle para evitar que novas ocupações irregulares aconteçam ali naquela área. Por isso, essa petição em conjunto já foi protocolada e propõe aqui que a Prefeitura de Manaus instale aí aquelas ecobarreiras de contenção em pelo menos 11 igarapés que acabam muitas vezes escoando as suas águas lá no rio Tarumançu. E aí, Karime, tem também a situação de atualização de cadastro daqueles moradores que atuam ali na área, né, que moram ali na área, e também a criação de uma unidade gestora da bacia do Tarumançu. O estado do Amazonas, ele foi notificado para instalar uma estrutura na foz do rio para impedir aí realmente a entrada dos novos flutuantes, realmente com o objetivo de concluir tudo isso até o fim do ano. Eu conversei com o defensor público Carlos Almeida e ele falou um pouco mais pra gente sobre essa petição. Vamos conferir. Num processo complexo como esse, a interlocução é essencial para a construção de consenso de forma adequada. Então, a petição que se faz agora no processo é apenas uma de uma possível sequência para a reordenação da ocupação do Tarumã. E nesse peticionamento conjunto, o que se pede, obviamente, é a instalação imediata de contenções nos igarapés para que se possa parar o processo de poluição, além da instalação de fiscalização na entrada do Tarumã para que se impeçam com que novos flutuantes acabem adentrando, que é uma medida que já deveria estar acontecendo, além da necessidade de se fazer levantamento de todos os flutuantes que lá existem e de se fazer também a retirada dos flutuantes garagens, o que é consenso entre a Defensoria e o Ministério Público. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala do defensor público Carlos Almeida. Mas, Karime, Carlão, esse acordo não é só entre os dois, né? Não é só entre o Ministério Público e a Defensoria Pública. O Ministério Público, inclusive, Carlão, já entrou em contato aí com a Marinha, com a Capitania dos Portos, para que intensifique realmente a fiscalização ali naquela área. A gente sabe, Karime, quem mora naquela região do Tarumã durante o fim de semana
semana é difícil conviver com tanto barulho. A poluição sonora, poluição ambiental é realmente muito prejudicial para aquela região. Exatamente. E aí o Ministério Público já notificou a Marinha para que seja, realmente feita toda essa verificação para saber quais os flutuantes realmente estão legalizados e aí podem continuar ali naquela área. Impediu ainda a garantia de distância mínima regulamentar entre os flutuantes, que a gente sabe que muitas vezes não é obedecida, nem mesmo da margem dos rios, nem mesmo aquele espaço entre um flutuante e outro. E também, Karime, para encerrar, eles pediram aí a avaliação da navegabilidade do rio, considerando aí a quantidade de localização e também distanciamento entre os flutuantes. Essa iniciativa realmente, Carlão, busca aí combinar a remoção gradual, aumentar o número de fiscalização e também melhorar o ordenamento urbano ali naquela região, claro, protegendo o meio ambiente, garantindo a segurança ali na região do rio Tarumanhaçu e também devolver a tranquilidade para os moradores que moram ali naquela área. Importante também. Muito obrigada, Nathalie Moraes. 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. A sua escuta é essa, um homem de 32 anos, ele foi preso no município de Coari, investigado por estuprar uma adolescente de 14 anos. Carlão, e segundo a polícia, o acusado, ele atraía a vítima através do jogo eletrônico Free Fire. Depois, drogava e estuprava os jovens. O repórter André Meirelles tem mais informações a respeito desse caso. Boa noite, André. Então, a polícia investiga se o homem estuprou mais crianças ou adolescentes e que ele reconheceu, que ele conheceu através desse jogo Free Fire. É isso, André? Conta mais. Boa noite. Foi isso mesmo, Karime e Carlão, boa noite pra vocês. Olha, as investigações continuam para verificar se há outras possíveis vítimas. Inclusive, o suspeito vai responder por estupro de vulnerável. Ele está à disposição da justiça. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou há uma semana, depois que a mãe do adolescente percebeu que ele estava sonolento e fazia dias que ele não ia à escola. O jovem foi encaminhado ao conselho tutelar e depois registrou a denúncia. Tudo isso aconteceu quando o suspeito conheceu o adolescente no jogo eletrônico Free Fire e o convidou para jogar em sua casa. Lá ele dopou o jovem e cometeu o crime, como explica o delegado José Barrada, titular da delegacia de Coari. A Polícia Civil iniciou uma investigação através de uma denúncia anônima, também foi encaminhado até o hospital e verificou-se, através de exame de corpo de delito, em que o jovem estava cheio de perfurações de agulhas no corpo, em que o autor, ele dopava, injetava. Como é que ele fazia isso? Ele dizia que aplicar uma injeção de gripe, de gripe. O menor acreditou, ele aplicou a injeção, que acabou dopando, o menor. Olha só, e durante o cumprimento do mandado de prisão foram apreendidos medicamentos controlados usados para sedar a vítima, além de seringas e até receitas de uso restritos que eram entregues por um técnico de enfermagem, como explica o delegado Barrada. Durante a investigação, a gente verificou que existia um técnico de enfermagem que trabalhava no hospital. E esse técnico é o que levava a medicação para ele. Durante a operação, foi apreendido vários medicamentos. Olha, o diretor do Departamento de Polícia do Interior do Estado, Paulo Mavinier, alerta como esses criminosos agem para atrair as crianças e adolescentes em jogos online. Cuidado com jogos online. Hoje, esses jogos que tem sala de bate-papo, que são chamadas de chats, que tem contato aberto com pessoas de qualquer lugar do mundo, isso é um alerta para os pais. Às vezes, o pai não sabe, não quer entender, não busca se informar, e o seu filho ali está jogando ali o jogo Free Fire, por exemplo, o Roblox, vários jogos hoje que a gente tem alertado que tem sala de bate-papo. Porque essas salas de bate-papo, nela o pedófilo convida a criança para jogar. O delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas, Guilherme Torres, alerta que os pais precisam ficar atentos em relação aos jogos online que os filhos estão acessando.
Os pais precisam ficar atentos, os pais precisam monitorar o que seus filhos fazem nesses jogos online. A criança, o adolescente abusado apresenta sinais, e em casos até mais extremos, com a mutilação do próprio corpo. Olha, segue o alerta: qualquer crime que envolva crianças e adolescentes tem que ser denunciado por meio do Disque 100, 181 ou até mesmo pela Polícia Militar no 190. Qualquer situação em que desconfie que a criança ou adolescente está com um comportamento suspeito ou hematomas pelo corpo, o recomendado é, além de procurar o Conselho Tutelar, registrar tudo na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Volto com vocês. Ok, André Meirelles, obrigado pelas informações. Agora 6h21, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha, o governo federal, ele regulamenta a lei que cria pensão especial para filhos e dependentes menores de 18 anos, órfãos em razão do crime de feminicídio, Karine. Carlão, a pensão garante um salário mínimo mensal, que hoje é de R$ 1.518 para esses órfãos. O objetivo é oferecer proteção e segurança para crianças e adolescentes que perderam suas mães para esse crime. O pagamento é encerrado quando o filho ou dependente completa 18 anos. Olha só, o principal requisito para ter direito ao benefício é que a renda familiar mensal por pessoa seja igual ou inferior a 25% do salário mínimo. Se houver mais de um filho ou dependente, a pensão vai ser dividida em partes iguais. E também vão receber o benefício filhos e dependentes de mulheres transgênero, vítimas de feminicídio, assim como órfãos sob tutela do Estado. Mix. Olha, hoje é comemorado o Dia do Idoso e a Polícia Civil do Amazonas fez operação especial de combate aos crimes contra pessoas da terceira idade aqui no Amazonas. Carlão, só no primeiro semestre desse ano, mais de 4.000 casos foram registrados aqui no estado do Amazonas, e entre eles estão especialmente a violência financeira. A repórter Odineia Araújo traz pra gente mais detalhes a respeito do assunto. Então, Odineia, programas e até blitzes em agências bancárias estão entre as ações, é isso? Sim, é isso mesmo. As operações nas agências bancárias são para reprimir a ação de bandidos que se aproveitam das dificuldades que alguns idosos têm para fazer transações nos caixas eletrônicos. A Operação Virtude é nacional, comandada pelo Ministério da Justiça. E aqui no Amazonas, as ações serão comandadas pela Polícia Civil através da Delegacia do Idoso. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Bruno de Paula Fraga, serão diversas ações para combater os crimes contra os idosos. A titular da Delegacia Especializada de Crimes contra o Idoso, Larissa Barreto, ressalta que a campanha Virtude vai dar destaque especial ao crime financeiro praticado contra os idosos. O Ministério Público e outros órgãos também estarão atuando na campanha. A violência contra pessoas idosas aqui no Amazonas em 2024 apresentou números alarmantes. Os Centros Integrados de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa realizaram mais de 8.600 atendimentos, número 6 vezes maior do que o registrado em todo o ano de 2023, quando 1.400 casos foram registrados. Já este ano, de janeiro a junho, mais de 4.500 registros de crimes contra a pessoa idosa foram feitos aqui no estado. Mas os detalhes refletem uma realidade que vai além dos números. São casos de violências brutais, violências físicas, sexuais, psicológica e financeira que precisam ser combatidos, mas há também o abandono da pessoa idosa, que às vezes, mesmo convivendo com a família, é isolada e silenciada. Volto com vocês. Odineia Araújo, obrigado pelas informações. 6h25 em Manaus. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, pesquisa revela que 15% das brasileiras já foram vítimas de estupro. É o nosso assunto em instantes. Agora 6h25. Mix. Cara, me dando um giro no trânsito agora em Manaus. Vamos falar com o repórter André Meirelles. André, antes de você dar a parcial aí do trânsito pra gente, eu sei que teve um levantamento aqui em Manaus e revela que os acidentes, as mortes de trânsito de motociclistas diminuíram aí 25% do ano passado para esse ano. É isso, André? Conta mais a respeito desses números. Trânsito.
É exatamente isso, Karime e Carlão. Boa noite para vocês, aos ouvintes. Registrou essa redução aí, como você falou, de 25% e está dentro aí do número de motociclistas mortos no trânsito. Esse balanço entre janeiro e setembro deste ano. Resultado, segundo informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, é também através de ações de educação, fiscalização e parcerias realizadas entre o órgão. De janeiro a setembro do ano passado, 112 motociclistas morreram em acidentes de trânsito. Neste ano, o número caiu para 84. Foi uma redução aí de 25%. O IMU destaca que esse avanço é, então, um resultado da conscientização também de cada motociclista quando está aí no trânsito da capital amazonense, que também em várias pesquisas aí já não é considerado bom, né? Além dos motociclistas, o número total de mortes no trânsito também caiu, que foram 236 registrados entre janeiro e setembro de 2024. Neste ano foram 181, é uma queda aí de 23%, né? E também com essa redução, Manaus consolida como uma capital que trabalha para ter um trânsito mais seguro, humano e também voltado para preservação da vida. Agora, falando em trânsito, a gente aproveita aqui para falar do trânsito caótico que está nesse momento na Avenida Djalma Batista, isso no sentido centro-bairro, aquela volta para casa. Praticamente toda a Avenida Djalma Batista está tomada aí por muitos veículos pela via, né? Nesse momento acontece então vários pontos de lentidão pela Avenida Djalma Batista, né? Que também a gente acredita que poderia ser da chuva que ainda não veio. Não tem chuva por aqui, Karime, Carlão. Tá, ó, por enquanto, né? Mas o tempo tá feio pra caramba, né? Obrigada, André Meirelles. Agora 6h27, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos de previsão do tempo e temperatura. Será que vai chover, Vanessa Lima? Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Boa. Então, né, a quarta-feira ela teve muitas nuvens carregadas e ficou essa pergunta, realmente, será que vai chover? Mas nós tivemos sim pancadas de chuvas isoladas em alguns pontos da cidade. E agora à noite, a previsão, segundo o comunicado oficial da Defesa Civil, é de que teremos alto volume de chuvas que podem causar alguns transtornos, como alagamentos, enxurradas, e a recomendação é: fiquem seguros e qualquer ocorrência é ligar para o número 199, que é da Defesa Civil, ou 193 dos Bombeiros. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 2 de outubro, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta começa com sol, dando espaço a nuvens carregadas ainda de manhã. E temos 30% de chance de pancadas de chuvas isoladas em alguns bairros que começam na manhã e se estendem até a tarde. Já à noite, o céu fica mais limpo, com poucas nuvens e sem previsão de chuva para a noite desta quinta-feira. A temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 71 a 100%. Legal. Muito obrigada, Vanessa Lima. Estamos aguardando então essa chuva. Então esperar. Tá feio pra caramba. 6h29 em Manaus. Karime, voltamos com o André Meirelles. Voltamos a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles. Ele que tem atualizações a respeito dos casos de intoxicação por metanol que estão acontecendo aqui no Brasil. André, agora, ou melhor, hoje, o Ministério Público do Amazonas, o PROCON e órgãos da saúde, eles estão discutindo um protocolo para a prevenção de casos de intoxicação por metanol aqui no estado. Conta mais, André. Então, Karime, Carlão, os ouvintes, boa noite mais uma vez. O Ministério Público anunciou que vai expedir uma recomendação para reforçar a fiscalização em bares, restaurantes, adegas e até os outros estabelecimentos que comercializam bebidas. E a Vigilância Sanitária de Manaus destacou que a atuação preventiva ela vai ser fundamental, isso para prevenir problemas aí na rede hospitalar, né, para que não tenha ali, né, aquela grande número de pessoas nos hospitais. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas também deve lançar uma nota técnica. Essa nota vai ter orientações para a população e também vai ser reforçado um alerta para que o consumo seja feito em locais licenciados. Enquanto isso, a Secretaria de Estado de Saúde, ela já se prepara
para eventuais casos, né? Como também a solicitação do antídoto para a intoxicação do metanol. Esse antídoto é o etanol. E também participaram da reunião representantes do PROCON do Amazonas e também do PROCON Manaus. Ambos os órgãos, eles vão intensificar a campanha junto aí com a população. O Ministério Público destacou ainda que vai acionar a Anvisa, a Abrazel e a CDL Manaus para somar na fiscalização e no trabalho de prevenção, já que aí o Ministério da Saúde, né, emitiu a nota técnica orientando que todos os estados façam a notificação imediata de casos suspeitos de intoxicação por metanol. Então, como a gente vem trazendo desde o começo da semana sobre essa situação, né, do metanol aí, das bebidas batizadas, agora vai ter essa força-tarefa com todos os órgãos aí envolvidos para combater, né, aquela situação que a gente fala, né, aquele ditado que diz, vai cuidar da casa, só vai fechar a porta só depois que o ladrão entrou e roubou. Não, vai ser feita uma prevenção agora aqui, através também dessa recomendação do Ministério da Saúde. Karime, Carlão. Tá certo, André Meirelles, obrigada. 6h31 em Manaus. 18 horas. Continue em 100,7 e participe conosco do programa 18 horas. Estamos à sua disposição no 994887592 e nas redes sociais. Estamos no @18horas1000. Mix. Política. Vamos de política, Carlão. Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, a vereadora professora Jaqueline confirmou a possibilidade de assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, vaga deixada pela deputada Joana Dark. Como você avalia essa situação? E esse assunto a gente adiantou. Você trouxe pra gente, né, que a deputada Joana Dark vai assumir a secretaria de... Eu esqueci o nome. A secretaria... a CEPET, né? É a secretaria destinada aí para cuidados dos nossos animais. Pronto. Né? A secretaria que vai cuidar dos pets, vamos dizer. É isso. Vamos dizer assim. Eu trouxe ontem como uma informação de última hora, mas a gente trouxe já com algumas dobradinhas, né? Dizendo que ela tinha sido anunciada de forma oficial aí pelo governador Wilson Lima, fez um vídeo bonitinho ali do lado da deputada, informando que ela estaria se licenciando para assumir à frente da Secretaria de Pets e Animais aqui no Amazonas, e que a gente até falou o seguinte, que ela deve ficar lá até o mês de abril, porque é quando ela deve retornar para a Assembleia para então tentar aí concorrer à reeleição como deputada estadual. E a gente também adiantou que quem assumiria é a professora Jaqueline, que é vereadora na Câmara Municipal de Manaus. Ela está lá na Câmara já há pelo menos 4 mandatos. Então, assim, ela esperava realmente por essa oportunidade, mas a gente trouxe aquela informação também que ela poderia não assumir por conta de uma jogada do grupo político ali do governador Wilson Lima. A professora Jaqueline também pertence à União Brasil e existiria ali um combinado entre eles para que quem assumisse seria a Brena Dianá, que é lá do município de Parintins, que foi candidata a prefeita. Mas não, gente, quem vai assumir é a professora Jaqueline. Ela bateu no peito hoje durante a sessão na Câmara Municipal de Manaus. Inclusive, ela deu uma entrevista aí para a Rede Onda Digital, onde ela afirmou que ela está pronta para assumir esse posto. Eu separei aí um trechinho, vamos conferir o que disse a vereadora professora Jaqueline. Essa possível ida é porque eu sou a primeira suplente e a deputada Joana Dark se licenciando, eu tenho que assumir obrigatoriamente ou abrir mão, né? E eu pretendo ir por conta da minha experiência. Eu já tenho aqui um 4º mandato, a gente já tem a da credenciada, né? Conhece o processo legislativo, como que acontece, e essa experiência para mim também é válida. Eu acho que eu posso dar minha contribuição também no parlamento, lá da Leão, e eu acho que a gente tem oportunidade, vamos aproveitar as oportunidades, né? Eu me candidatei para ganhar. Infelizmente não fiquei suplente, mas aí tá abrindo essa porta e eu vou aproveitar. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala da vereadora Jaqueline. Ela tá mais do que certa, né? Claro, Carlão, se ela
essa oportunidade aí como suplente de agora assumir como deputado. Afinal de contas, 2026 já é logo ali. Vai que nesses meses ali que lhe restam, ela consegue fazer alguma coisinha para ser notada e conseguir essa reeleição. Concordo, né? lógico. A gente não sabe realmente. Mas aí tem aquele jogo das cadeiras e isso aí, Karime, realmente está mexendo nos bastidores. Por quê? O suplente da vereadora Jaqueline é o Caio André, secretário de Cultura do Estado do Amazonas. Ele chegou a dizer, Karime, que ele não sabia ainda de nada, que ele soube hoje de manhã, que ainda não tinha conversado com o jurídico dele, que ele ainda não sabia avaliar. Mas as informações que eu tenho é que ele realmente deve ficar lá na Secretaria de Cultura do Amazonas. Afinal de contas, é uma visibilidade muito grande, né? Ainda que ele tenha saído da Câmara Municipal, o vereador, quando o Caio André foi vereador, ele foi o último presidente da casa, né? Mas aí teve várias situações, vários escândalos e talvez por isso ele não queira estar retornando para a Câmara Municipal. Talvez ele vai só para licenciar, né, Nathalie? Mas ele vai permanecer ao cargo de secretário. Exato. Pelo menos é o que tem falado aí nos bastidores. Mas quem já se animou com toda essa situação aí é o Amaury Gomes, o veterinário Amaury Gomes, que é o segundo suplente. Ah, sim, a dança das cadeiras, sem dúvida. Exatamente. Se o Caio André não quiser assumir, não assumir. Tem quem queira. Opa, tô aqui, né? Tem quem queira. Talvez a gente ganhe aí mais um defensor da causa animal, que é o Amaury Gomes, que diz que é cauteloso, mas se chamarem, ele tá ali, Carlão. Opa. Beleza, até eu vou. O Senado aprovou o projeto de lei complementar do senador Eduardo Braga, que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o famoso ICMS e o ISS, os famosos, né? Como funcionará, na prática, essa arrecadação e distribuição do novo tributo entre os entes? Carlão, olha só, essa arrecadação e também a distribuição dos impostos, eles vão ser de forma muito mais simples. Como é que vai funcionar? Com esse novo Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, também bastante conhecido, todo o dinheiro que vai ali vai apenas para uma caixa única, dando um exemplo bem mais fácil, e aí depois ele vai ser repassado automaticamente aos estados e municípios. Isso quer dizer que ao pagar qualquer produto ou serviço prestado, o amazonense, o brasileiro, ele não vai ter ali vários outros impostos embutidos, mas sim apenas um deles. O IBS é o imposto que vai substituir o ICMS, como você já mencionou, Carlão, que é cobrado pelos estados, e o ISS, que é cobrado pelas prefeituras. O Senado, ele aprovou essa lei complementar de número 108 de 2024, que cria esse comitê gestor do IBS. E o que esse órgão vai fazer? Ele é formado por 27 representantes dos estados e também do Distrito Federal e mais 27 dos municípios, e ele vai ter exatamente essa função de administrar essa arrecadação de forma muito técnica e transparente. Esse texto, ele foi ali relatado pelo senador Eduardo Braga e foi aprovado por 51 votos a favor e apenas 10 contra e uma abstenção. Com essas mudanças ali, com tudo que teve ali em relação a essas mudanças, volta agora a Câmara Municipal para esse novamente ele ter a aprovação da Câmara dos Deputados. A gente vai ouvir agora um trecho da fala do senador Eduardo Braga, que ele mencionou sobre esse avanço. Vamos ouvi-lo. Acabou. O Senado votou definitivamente a última lei complementar sobre a reforma tributária. Agora é a vez da Câmara de votar e encerrarmos um processo histórico de quase 4 décadas. E o Brasil, pela primeira vez em regime democrático, aprova uma reforma tributária que procura fazer justiça ao setor produtivo e ao contribuinte. Além disso, também tem uma novidade, como o split payment, onde o imposto ele é separado automaticamente no momento da compra, e o cashback ele acaba sendo devolvido uma parte desse tributo para famílias de baixa renda. Segundo o Ministério da Fazenda, essa é uma etapa decisiva da reforma tributária para poder criar um sistema mais justo, transparente e também eficiente. Na avaliação do senador Eduardo Braga, essa simplificação ela é fundamental para que o Brasil possa voltar a crescer, a gerar emprego e também renda.
Se ele falou, tá falado, né? Quem sou eu para dizer? Eu confio nele, tá certíssimo. Verdade, eu também. Obrigada, Kennethson. Nathalie, a aprovação do governo Lula subiu para 44% depois da reunião da ONU. E a reação do presidente Donald Trump, né? Ele disse que rolou química ali, gostei do Lula, é um cara legal, enfim. Qual é o impacto disso na política? É claro, agora, né, a esquerda e Lula, eles estão em crescente. Pois é, Karine, essa coisa do Donald Trump, né, dizer ali que existia uma química muito boa com o presidente Lula, realmente, né, acaba criando ali um efeito político de legitimação, pode dizer assim, né, mas não foi o efeito esperado, vamos dizer assim. Eu até que esperava que esse crescimento fosse maior, porque assim, a gente, depois que ele falou isso, eu pelo menos fiquei muito surpresa. Eu acredito que a grande maioria dos brasileiros. Só que o que acontece, né? A aprovação só subiu 2 pontos, ficando em 44%. Mas a desaprovação do presidente Lula em todo o Brasil segue muito alta, com 51%. Há um sinal positivo, mas é algo assim muito limitado, eu diria ainda. Mais ou menos deixando claro assim que, embora o governo Lula tenha ganhado um fôlego na avaliação geral, eu acho que a gente pode avaliar assim, Carlão, o trabalho pessoal do presidente Lula ainda continua sendo muito mal visto pela maioria dos eleitores, porque a maioria dos eleitores mostraram aí que 43% dos brasileiros avaliados pela pesquisa Poder Data ainda consideram muito ruim a gestão do governo Lula. Portanto, eu acho que assim, essa química entre o Trump pode ter contribuído aí para ele ter ganhado esses 2 pontos, mas eu acho que não foi todo aquele fôlego, aquela recuperação que a esquerda esperava, Karine, exatamente. Só que tem uma outra história também aí no meio, só para complementar rapidinho, Nathalie. Por exemplo, hoje também teve a pesquisa Quest, que já mostrou o presidente Lula à frente das pesquisas, e segundo a pesquisa Quest, que foi divulgada agora, o Lula ele venceria qualquer outro opositor da direita. Por exemplo, a gente tem Tarcísio de Freitas, exatamente. Tarcísio de Freitas perderia, ou qualquer outro nome ligado a Bolsonaro, a família Bolsonaro. Então, de fato, tem essa desaprovação, ao mesmo tempo que tem uma pesquisa que fala que ele levaria, mesmo apesar desse cenário. Mas assim, o caso é que, de fato, no mês de julho, tá aqui, ele estava com 42% de aprovação. Depois, subiu para 44%. No mesmo mês de julho, a desaprovação do governo Lula estava em 53% e a desaprovação caiu para 51%. Ou seja, o balanço geral foi positivo. Ele tá bem, vamos dizer ainda. Sim, no balanço geral. Não tá bem, mas melhor do que os outros. É isso que é. O ministro amazonense Mauro Campbell do Superior Tribunal de Justiça defende o fim dos juízes que trabalham apenas 3 dias na semana. Ele considerou o modelo absurdo e disse que mudanças precisam ser feitas na lei. Carlão, olha só, essa situação ela realmente é bastante complicada, porque é até uma visão popular, que geralmente quando a população ouve que as pessoas trabalham apenas 3 dias da semana, isso acaba incomodando bastante, né? Porque, olha, trabalho todos os dias aqui regularmente, Karime também, você também, Carlão. CLT, a gente exatamente, dia, a galera trabalha PJ, todo dia. Enfim. E aí existem algumas funções que não trabalham dessa forma. E esses juízes que o ministro Mauro Campbell está citando são chamados os TQQ, que trabalham somente ali durante o período de terça-feira, quarta e quintas-feiras, ou seja, só apenas 3 dias da semana. O ministro amazonense Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça, ele criticou esse modelo. Ele disse que isso é um absurdo. Segundo ele, não existe qualquer tipo de previsão na lei para esses 3 dias de trabalho. Além disso, na visão do ministro, essa situação surgiu devido a algumas brechas na fiscalização, especialmente em algumas comarcas remotas, que funcionam de forma remota e não presencial. Ou seja, é 3 dias da semana e aí, em alguns casos, ainda trabalham de forma remota. Em entrevista ao jornal Estadão, Karime, olha, o ministro ele afirmou que ele se incomodou ao descobrir esses casos. Ele também falou que muitas vezes esses juízes estão recebendo salários altíssimos, ali uma fábula nas palavras dele, enquanto o trabalhador comum ele segue cumprindo a jornada normal, igual como eu, você, todos que estão ouvindo aqui a gente da Rádio Mix Manaus. E aí o que acontece? Esse regime TQQ, ele foi identificado pelo Conselho Nacional de Justiça ainda em 2008. Olha o tempo que faz.
Faz bastante tempo. E normalmente está relacionado a juízes que não moram mais na cidade onde eles atuam. Ou seja, é uma coisa. Cada vez que você vai investigando, né? vai piorando. Por isso, ali, o tempo ali da presença dele nos fóruns, mas continua recebendo todos os benefícios. O ministro defendeu rever a lei orgânica da magistratura para poder criar punições mais adequadas também, porque hoje existe aquela sanção. Quando o juiz acaba não cumprindo, lembra daquele caso que uma juíza ela não cumpria todos os trabalhos que ela deveria cumprir durante o mês? Aí a pessoa é punida, mas continua afastada e continua recebendo Exatamente. tudo. E aí não é uma sanção, na realidade acaba sendo ali um bônus para eles, né? Benefício. Porque exatamente, acaba se tornando benefício. Então por isso é que ele quer mudar essa lei orgânica, né? É claro que esse caso vai ser avaliado, vai ser discutido, mas de fato realmente parece mesmo que não é uma sanção, né? Parece que pelo menos alguém viu isso e está lutando para que, né, seja mais justo. Muito obrigada, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Ok, Nathalie, 6h45, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, começou hoje o Refis 2025. Os contribuintes do Amazonas já podem aderir ao programa de recuperação fiscal, que oferece descontos de até 95% em multas e juros. Bom desconto, hein, Carlão? O programa permite pagar dívidas de pessoas físicas e jurídicas. Estão incluídas aí pendências como ICMS, IPVA e TCMD, além de contribuições para fundos estaduais. O repórter André Meirelles explica como a pessoa pode aderir a esse programa. Boa noite, André. Boa noite, Karime, Carlão, os ouvintes. Olha, o Refis permite pagamento à vista ou parcelado com entrada mínima de 10% da dívida atualizada. Se o contribuinte atrasar mais de 90 dias ou deixar de pagar tributos correntes, o benefício é cancelado automaticamente. O programa vale para pessoas físicas, empresas e até mesmo aquelas incentivadas que recolhem ICMS com crédito estímulo, desde que estejam em dia com os fundos estaduais. Para aderir, basta acessar o site da Cefaz do Amazonas, clicar na aba Refis 2025 e seguir as instruções. Quem tem dívidas não inscrita em dívida ativa pode resolver tudo online. Já os débitos inscritos precisam ser negociados presencialmente na Procuradoria-Geral aqui do Estado ou no posto da Procuradoria no Detran aqui do Amazonas, mediante agendamento. Na capital, o atendimento é na Central do Contribuinte, no bairro São Francisco, e no interior, o serviço está disponível nas agências da Cefaz. E os descontos variam entre 60% e 95%, dependendo do tributo e do número de parcelas. E o objetivo é recolocar empresas e pessoas na formalidade, também recuperar créditos do Estado e destravar investimentos no Amazonas. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. Olha só, agora um alerta importante sobre a saúde do homem, sobre os cuidados com a higiene. A falta desse cuidado pode ter consequências graves, até mesmo aumentar aí o risco de câncer de pênis. Então, Carlão, essa é uma questão muito séria. A repórter Vanessa Lima fala mais sobre o assunto pra gente. Boa noite, Vanessa. Karime, Carlão e ouvintes, a falta de higiene íntima ainda é um problema tão comum no Brasil porque está diretamente ligada a fatores culturais, sociais e até mesmo de acesso à informação e cuidados básicos de saúde. O urologista Flávio Antunes ressalta que o câncer de pênis está diretamente ligado à falta de higiene íntima. O câncer de pênis está principalmente relacionado com a má higiene. Então, a higiene da região genital é o principal fator de risco para o câncer de pênis. Outros fatores de risco são o papiloma vírus humano, o HPV, né, que são aquelas verrugas na região genital, que é a infecção de transmissão sexual mais comum do ser humano, e também a fimose, que é a incapacidade da exposição parcial ou total da glande ou da cabeça do pênis. E neste caso, a fimose também é um fator de risco porque ela dificulta a higiene adequada. O HPV, que é a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo, está ligado a vários tipos de câncer. Não só o de pênis, mas também o de colo do útero, ânus, vulva e até garganta. Por isso, a vacinação contra o HPV, ainda na infância, é fundamental tanto para meninos quanto para meninas. Quando o diagnóstico é tardio, a doença pode avançar a ponto de exigir cirurgias complicadas. O urologista alerta para os riscos, como a amputação parcial ou total do órgão,
trazendo consequências físicas e emocionais profundas. E o detalhe super importante é que o tratamento do câncer de pênis é um tratamento, entre aspas, né, a gente pode dizer agressivo. Por quê? Porque ele muitas vezes, ou na maioria das vezes, tem que fazer a amputação do pênis, parcial ou totalmente. Por isso, especialistas reforçam que a prevenção é simples e eficaz. Envolve higiene adequada, vacinação contra o HPV e acompanhamento médico regular. Medidas que podem evitar que um problema aparentemente pequeno se transforme em uma doença grave. Volto com vocês. Ok, obrigado, Vanessa Lima, 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. O Ministério Público do Amazonas ele vai recorrer da decisão que absolveu policiais militares acusados de envolvimento na morte da soldado Deusiane da Silva Pinheiro em 2015, Karine. Então, Carlão, o Ministério Público aponta equívocos na análise das provas e a gente lembra que o julgamento foi essa semana e o resultado causou grande revolta na família da Deusiane e também na sociedade civil. Quem tem as atualizações sobre essa decisão é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Karine, Carlão, ouvintes, muito boa noite. Olha, pra gente entender a decisão do Ministério Público em recorrer, vamos lembrar que o julgamento terminou na última segunda-feira agora no Conselho Permanente de Justiça Militar. Por maioria de 3-2, o cabo Elson dos Santos Brito foi absolvido da acusação de homicídio qualificado. Os outros 4 policiais, denunciados por falso testemunho, também foram absolvidos desse caso da soldado Deusiane, que foi encontrada morta com um tiro na cabeça em uma base do Batalhão Ambiental em 2015. A versão inicial de suicídio foi contestada pela família e pelas investigações do Ministério Público que apontou feminicídio. Segundo o promotor Igor Starlin, da 25ª Promotoria de Justiça, a absolvição foi um erro, já que o Conselho teria se baseado nos depoimentos dos próprios acusados. Ele reforçou que o Ministério Público vai recorrer da decisão. A família de Deusiane classificou a decisão como, entre aspas, palhaçada e prometeu lutar até o fim pela condenação. A dona Antônia, que é a mãe da policial, da Deusiane, chegou a usar inclusive o nariz de palhaço no fórum durante um protesto que teve na última segunda-feira. Agora, o caso segue para recurso do Ministério Público, que reafirmou o compromisso de buscar justiça em um crime que completa 10 anos sem resposta definitiva. E claro, a gente continua acompanhando o caso, né? Volto com vocês. Agora 6h52, obrigado, André Meirelles. Olha, uma mulher morreu vítima de uma doença chamada esporotricose. A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou a morte nesta terça-feira, Karine. Então, Carlão, essa doença, a esporotricose, é uma micose causada por fungos que pode afetar tanto humanos quanto os animais, sendo que os gatos é a principal fonte de infecção. A repórter Vanessa Lima conta agora pra gente como evitar a contaminação. Boa noite mais uma vez, Vanessa. Quando o assunto é esporotricose, Karime, Carlão e ouvintes, o principal cuidado que os donos de gatos devem ter é simples, mas faz toda a diferença. Manter os felinos dentro de casa, longe da rua e de possíveis focos de contaminação. A veterinária Adriana Oliveira comenta que é justamente nesse ambiente fora de casa que eles podem se ferir e pegar a doença. O gato, ele é a principal vítima desse fungo. Por quê? Pelo fato dele ser um gato, gente. Pelo fato dele não ter um lar seguro, dele dar voltinha na rua. Por quê? Porque a esporotricose é um fungo de ambiente, né? O Esporotrix shen, que hoje a gente sabe que é o Esporotrix brasiliensis. E ele tá na árvore, ele tá no solo, em galhos secos, em restos de materiais em decomposição. E o gato, ele pega a esporotricose ao sair para dar voltinha. Por isso que o gato é a principal vítima, porque ele tem um contato mais próximo com esse fungo do ambiente. Além disso, a prevenção também consiste em castrar o animal para reduzir a vontade de sair, manter um ambiente limpo e livre de restos orgânicos e garantir visitas regulares ao veterinário para vacinas e consultas. E claro, ao menor sinal de feridas que não cicatrizam, nódulos ou apatia, procurar atendimento médico imediato. Nada de esperar ou tentar soluções caseiras. E esses cuidados não são apenas para proteger os gatos. A esporotricose é uma zoonose que pode ser transmitida para humanos por arranhões e mordidas, como explica o infectologista Nelson Barbosa. Sim, pela arranhadura, só a arranhadura das garras do gato pode transmitir o fungo. A mordedura também
Por exemplo, uma arranhadura num graveto de madeira que está na rua, ou onde tem musgo, né? Aquele capinzinho, é importante que a pessoa também tenha cuidado. E a situação ficou ainda mais grave com a notícia da primeira morte por esporotricose humana no estado, confirmada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Só neste ano, já foram mais de 1.400 casos confirmados em pessoas. A maioria dos registros é de moradores de Manaus, mas também tem casos em Presidente Figueiredo, Barcelos, Iranduba, Maués, Manacapuru e Itacoatiara. E mais de 3.500 registros em felinos, com milhares de mortes e eutanásias. Esses dados acendem um alerta. A doença deixou de ser apenas um problema veterinário e se tornou uma questão de saúde pública. Por isso, a recomendação é clara: diagnóstico precoce salva vidas. E se você tem gato em casa, cuide dele com atenção redobrada. Siga as orientações de prevenção e, diante de qualquer suspeita, procure ajuda profissional. Cuidar do seu pet é também cuidar da sua família e da comunidade. Volto com vocês. Ok, Vanessa Lima, 6h55. 18 horas. Olha só, vai começar a etapa urbana da campanha de vacinação antirrábica em Manaus e já é a partir desta quinta-feira amanhã. Equipes vão percorrer os bairros de todas as zonas de Manaus de casa em casa, Karine. Exato, aquela campanha de casa em casa. A meta é imunizar mais de 280 mil cães e gatos para proteger os animais e garantir a segurança da população. A campanha segue até o dia 29 de dezembro, como explica o repórter André Meirelles. É isso mesmo, Karine e Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes. É uma campanha que vai até o dia 29 de dezembro, então tem muito tempo por aí. É a campanha municipal de vacinação antirrábica animal 2025. Começa amanhã, já dia 2 de outubro aqui em Manaus. A meta é vacinar mais de 282 mil animais. São 202 mil cães e 80 mil gatos. A partir de quinta-feira, os vacinadores vão de casa em casa em todas as zonas aqui de Manaus para aplicar a dose em cães e gatos a partir de 3 meses de vida, desde que estejam saudáveis. Na manhã de hoje, durante o lançamento da campanha, representando o prefeito Davi Almeida, o secretário da Casa Civil, Marcos Rota, destacou a evolução da saúde básica e a importância da campanha para manter Manaus sem registro de raiva. Que mudou radicalmente a forma de fazer saúde básica na cidade de Manaus. Isso quem fala não somos apenas nós, mas é o Ministério da Saúde que reconhece os avanços da cidade de Manaus. E hoje nós estamos muito alegres, muito satisfeitos. Estamos aqui com 195 vacinadores que vão ter a missão nobre de continuar fazendo com que a cidade de Manaus não tenha nenhum tipo de raiva animal. A secretária de Saúde, Chádia Frache, lembrou que Manaus não registra casos de raiva humana há 40 anos. Segundo ela, a imunização em massa de cães e gatos é fundamental para proteger a população e os animais. E a gente já tem aí todo um planejamento, essa campanha é anual, ela é obrigatória, reforça o olhar cuidadoso para nossa epidemiologia, para nosso ambiente. Volto com vocês. Beleza, André Meirelles, 6h57. Mix. 18 horas. Esporte. A CBF divulgou hoje o calendário do futebol brasileiro para o período 2026 e 2029. Karine, ouvintes, e olhem, tem muita mudança. Entre as principais alterações estão a diminuição de datas para os estaduais, o aumento da duração do Campeonato Brasileiro, o novo formato da Copa do Brasil e ainda a criação de torneios regionais como a Copa Sul-Sudeste, olha aí, a Copa Centro-Oeste e a volta da Copa Norte, Karine. A gente voltando aí pro calendário, né? Carlão. Aí, bom, mais objetivo dessa mudança toda é tornar o calendário mais equilibrado e valorizar ainda mais a competição. O Brasileirão começando no dia 28 de janeiro e termina no dia 2 de dezembro. Assim, o torneio terá início antes do fim dos estaduais, que serão disputados de 11 de janeiro a 8 de março, com limite de 11 datas. Sim, com a mudança haverá semanas com a disputa das duas competições. Nas finais dos estaduais haverá uma semana livre para as decisões sem rodadas do torneio nacional. O técnico
Carlos Ancelotti divulgou hoje a lista de convocados para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão lá na Ásia. Os jogos vão ser em Seul e Tóquio e marcam o início das preparações da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. E a escalação hoje trouxe o quê? 26 nomes, né, Carlão? No gol, Karime, começando assim, Hugo Souza do Corinthians é uma novidade. Além dele também foram chamados aí Ederson do Manchester City e Bento do Atlético Paranaense. Na defesa, os convocados foram Danilo do Juventus, Emerson Royal do Tottenham, Renan Lodi do Marselha, Guilherme Arana do Atlético Mineiro, Marquinhos do PSG, Gabriel Magalhães do Arsenal, Fabrício Bruno do Cruzeiro e Bernardo também do PSG. Olha só, no meio-campo, o Ancelotti chamou Casemiro do Manchester, Joelinton do Newcastle, Bruno Guimarães também do Newcastle, Lucas Paquetá do West Ham, André do Fluminense, Douglas Luiz do Aston Villa. E no ataque, vamos lá, Carlão, Sim, Rodrigo e Vinícius Júnior do Real Madrid, Rafinha do Barcelona, Martinelli do Arsenal, Richarlison do Tottenham, Matheus Cunha do Wolverhampton, Endrick do Palmeiras e Gabriel Jesus do Arsenal. Timão, hein? Algumas ausências chamaram a atenção, como a do goleiro Alisson, né? Que se lesionou no Liverpool, e de outros nomes também importantes que costumam figurar sempre nas listas. Neymar. Neymar. Valeu, Carlão. 7 em ponto. 7 em ponto em Manaus. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha só a declaração da vereadora de Borba, Elizabeth Maciel de Souza, a Betinha, de quem é a favor da violência contra a mulher não pode, em hipótese alguma, ser normalizada. É uma fala absurda, criminosa e que vai contra tudo o que a sociedade luta para superar. O Amazonas é hoje o terceiro estado com o maior número de casos de violência contra a mulher no país. Só em 2024 foram 604 registros, que vão desde agressões verbais até feminicídios. E mais, 84% das vítimas de violência sexual no estado tinham entre 0 e 17 anos. Estamos falando de crianças e adolescentes que deveriam estar protegidas e não expostas à brutalidade. Num cenário tão grave, ouvir de uma parlamentar eleita para representar o povo uma declaração que legitima a violência contra a mulher é inaceitável. Isso não é opinião, é estímulo à barbárie. É preciso reagir, sim, é preciso cobrar responsabilização, porque cada vez que uma autoridade naturaliza a violência, ela reforça o ciclo de dor e de medo que milhares de mulheres vivem no Amazonas. No 18 horas, a gente afirma: violência contra a mulher não é política, não é debate, é crime, e crime tem que ser combatido. 18 horas. 7-2, boa noite, Karine. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.